Não, Vandica, eu estava conversando... Vandica, eu pego sempre as primeiras, porque eu deixo as mais difíceis para ele, sabe? Isso eu consigo responder, né? Claro, não vou te jogar na fogueira não, Vandica. A Carla Argenta estava falando, né, sobre aquela pergunta que eu fiz, se não era sinal divergente do Banco Central, né, se não poderia sinalizar um sinal divergente do Banco Central, expectativa de inflação e juro, né, já que a gente não tem uma melhora tão grande assim na expectativa de inflação. E eu quero resgatar a última reunião, né? Não essa agora de agosto, mas a de junho, quando o comunicado veio de uma forma e eles reconduziram ou readequaram o discurso na ata. A primeira percepção que o mercado teve quando o Banco Central divulgou o comunicado dessa reunião agora de agosto foi contratou mais 3 quedas de meio, inclusive é o que está traduzido no Boletim Focus. Mas, o que acontece? O Banco Central, ele, pela minha interpretação e o que eu li em alguns lugares, ele precificou, ele contratou a próxima, inclusive por unanimidade, se os dados vierem a contento, deixou aberto uma possibilidade para as reuniões de novembro e de dezembro, se os dados vierem a contento, mas não necessariamente deixou contratada essa queda. Tanto é que nos últimos comunicados, nas últimas falas públicas de Campos Neto, todo mundo tem falado de deixar num patamar restritivo o juro até que a inflação vá convergindo, principalmente a que a Carla falou de 2025, porque 23, 24 já está fora da meta. Enfim, não seria um otimismo muito exacerbado do mercado já contratar essas 3 quedas de 0,5%, meio ponto percentual, nesse ambiente ainda desafiador para o Banco Central? Isso, e aí a consequência, isso poderia ajustar o discurso da ata de amanhã? Felipe, é aquilo que eu sempre repito aqui, que é a história do hope over reason, né? que é o desejo, a esperança acima da razão. Eu não vejo nenhuma possibilidade baseada em número para a gente ter 3 quedas seguidas de 0,5%, sem que a gente tenha o feedback do mercado. É muito antecipado a gente assumir que serão 3,5%. Tá certo? Que os juros vão cair, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, que se são mais 1,5 ponto até o final do ano, a gente ainda precisa entender como vai ter impactado as expectativas de inflação e se elas vão mudar para mais baixo ou se elas vão permanecer bem pegajosas onde elas estão, porque elas continuam pegajosas, tá certo? Voltando à sua questão, sim, é um problema sério quando a gente tem uma expectativa de corte de juro mais agressivo com expectativas de inflação que se mantém no patamar onde elas têm estado há pelo menos 2 meses. Né? Então, essa é uma perspectiva complicada, porque se, no caso de se confirmar essas quedas sucessivas de taxa de juro, como é que a gente pode ter certeza que as expectativas de inflação para períodos um pouco mais longos não vão se desancorar? Com a perspectiva, já que o juro está caindo, já que ele vai cair ainda mais, será que a gente não vai ter uma volta a um processo inflacionário? Isso é acompanhado por uma questão que me preocupa muito, porque toda a política econômica do governo é voltada para o lado da demanda. O governo só fala em novos eletrodomésticos, novas casas, novas concessões, carro popular, etc. Quando nós temos uma necessidade de um pacotão de política econômica voltado para o lado da oferta. O Brasil nunca teve problema com demanda. O Brasil tem um problema crônico com o lado da oferta. A gente precisa passar a ser mais produtivo, mais eficiente e ser menos custoso para produzir no Brasil. No momento que a gente tiver um pacotão feito, focado no lado da oferta, né, principalmente falando de tributos para o lado da oferta, mas uma série de outros pontos, a gente tem a amplitude para ver que a inflação consistentemente vai cair, mesmo em função de uma demanda contínua. A gente não tem essa visibilidade hoje.